Cara, imagina um mundo onde a inteligência artificial hackeia agências governamentais pesadas. E não só isso, o chão da Terra literalmente se rasga debaixo dos nossos pés e o teletransporte já é uma realidade. Nossa, parece totalmente o roteiro do novo Matrix. Pois é. Mas pasmem, é apenas o noticiário de hoje. Bem-vindos a mais um Casu Talks. É isso aí, e que comecem os trabalhos para organizar esse caos. Então, a nossa missão na resenha de hoje é pegar essa montanha de notícias bizarras da tecnologia, ciência, cultura pop e dar aquela peneirada. Exato. A ideia é extrair só o filé mignon da informação, né? Isso. Pra galera que acompanha a gente terminar o café se sentindo a pessoa mais bem informada da sala. E a melhor forma de pegar o fio da meada é mergulhar nessa verdadeira guerra fria digital. Porque as gigantes da IA estão com tudo. O negócio escalou muito rápido. A OpenAI acabou de colocar o GPT 5.5 no mercado. E o foco deles agora não é só gerar texto bonito. Não mesmo. Eles estão focados no tal do código agêntico e na criação de um super app. Que, para quem está escutando e não é programador, significa que a inteligência artificial deixou de ser um assistente passivo. Ela virou um agente autônomo. Em vez de você pedir uma receita de bolo, a IA entra no mercado online, compra a farinha, manda entregar na sua casa e avisa a visita que o café vai atrasar. Exatamente. E junto com isso, eles lançaram o GPT 5.5 Cyber, que é inteiramente focado em defesa e auditoria de sistemas. Mas a resposta da concorrência é que mostra o verdadeiro campo de batalha de hoje. A Anthropic não quis ficar para trás. Os criadores do Claude, certo? Eles mesmos. Eles criaram mitos. Só que a abordagem é bem diferente, porque o modelo deles é focado em segurança cibernética, mas funciona como uma caixa preta hiper avançada. Caixa preta. Isso me soa perigoso. Bizarro, né? A capacidade de achar vulnerabilidades é tão assustadora que eles simplesmente bloquearam o acesso público. Só parceiros ultra restritos e governos podem usar. Peraí, deixa eu ver se eu entendi a lógica. Se é uma caixa preta, significa que nem os próprios criadores entendem o caminho que a IA faz para chegar numa conclusão. Exatamente isso. Então, como é que agências de segurança nacional, tipo a NSA, confiam cegamente num sistema que não pode ser auditado matematicamente? Esse é o ponto que está gerando um pânico absoluto nos bastidores. Se a IA disser para desligar a rede elétrica, a gente puxa a tomada sem saber o porquê. Pois é. E no evento MLTX 26 lá em Singapura, o Jeff Moss, o fundador da DEFCON, ele mesmo, uma lenda, ele subiu no palco e deu um alerta brutal sobre isso. Ele falou que usar uma caixa preta para defesa cibernética crítica é construir um castelo na areia. Nossa, faz todo sentido. Se não tem transparência, não tem como ver viés oculto. E pior, você não sabe se o modelo sofreu um envenenamento de dados durante o treinamento. Ele até defendeu uma regulamentação global urgente. E para provar que esse castelo de areia cai fácil, a gente teve aquele vazamento massivo de acesso que saiu na Bloomberg. Esse vazamento foi a maior ironia do ano. E o mais chocante é que descobrimos que a NSA já estava usando o sistema na prática. Enquanto isso, o Instituto do Reino Unido, o UKASI, ainda estava só na fase de testes. E detalhe, não invadiram os servidores ultra seguros da empresa principal, não. A brecha foi por um fornecedor terceirizado. Sério, se essas IAs são tão avançadas para proteger sistemas, mas sofrem uma invasão por causa da senha do prestador de serviço de RH... Exatamente. A gente não está basicamente construindo um cofre de banco indestrutível com uma porta de papelão? É a melhor analogia possível. Lembra da Estrela da Morte? Claro, indestrutível, mas com aquele duto de ventilação minúsculo. Foi exatamente isso. É a mesma anatomia daquele desastre antigo da SolarWinds. A superfície de ataque hoje é toda a teia de prestadores de serviço. Bom, mudando um pouco de marcha... Se a IA dá dor de cabeça na segurança, a gente tem que admitir que ela também está salvando vidas de um jeito absurdo. O campo da biologia tá voando. O evento Quant Health, lá em Nova York, está mostrando coisas surreais. Eles estão usando a inteligência artificial para simular testes clínicos, né? Sim, e com 90% de precisão. Isso é revolucionário. Caramba, 90%? O impacto disso é gigante. Porque, pelo método tradicional, um remédio leva uns 10 ou 15 anos para chegar na prateleira da farmácia. Pode crer. Tem que testar em células, depois animais, humanos, ver efeito colateral a longo prazo. É demorado demais. Só que agora, a IA cruza os dados químicos com a biologia humana
e prevê como o remédio vai agir sem precisar esperar uma década. E falando em acelerar a cura, o pessoal do Cold Spring Harbor Laboratory soltou uma descoberta monumental sobre o Alzheimer. Aquela pesquisa dos ratos? Essa mesma. Eles conseguiram restaurar a memória em ratos bloqueando só uma proteína, chamada PTP1B. Uau! Bloquear uma única proteína e a memória volta. Como isso funciona? É um processo lindo, na verdade. No nosso cérebro, a gente tem umas células chamadas micróglia. Elas estão tipo os lixeiros ou os zeladores microscópicos. Tá, e o que elas limpam? Aquelas placas beta-amiloides que se acumulam e causam o Alzheimer. Só que com a doença, essas células ficam exaustas. Elas entram num estado inflamatório e simplesmente param de limpar. E aí a tal proteína entra onde? Os cientistas descobriram que essa proteína funciona como um freio molecular. Quando eles bloquearam ela, as células zeladoras acordaram e voltaram a devorar as placas tóxicas. Peraí, então inibir essa proteína é basicamente limpar o cache de um computador que está travando, permitindo que o antivírus do cérebro volte a funcionar direito? Nossa analogia genial, é bem isso. Mas tem um porém aí. Lá vem. Se o corpo humano tem esse freio, é porque ele serve para alguma coisa, certo? Exato. A evolução não coloca um freio à toa. Simplesmente bloquear a proteína poderia causar uma pane em outro lugar do sistema. Imagino que os efeitos colaterais seriam imprevisíveis. Só que aí vem a parte mais legal. Essa proteína também regula como o corpo responde à insulina. O excesso dela está ligado à obesidade e diabetes. Então, bloquear o freio ajudaria o cérebro e ainda daria um benefício metabólico. A hipótese atual é essa: benefício duplo. O desafio agora é só achar a dosagem perfeita para não deixar o sistema imunológico hiperativo. O que nos leva direto de volta para a genialidade do evento de Nova York. Com a inteligência artificial simulando tudo com 90% de precisão, a gente consegue testar os efeitos dessa proteína muito mais rápido. Pois é, em vez das famílias esperarem até 2040 por uma cura, a gente comprime décadas de pesquisa em meses de processamento. É o poder de decifrar sistemas complexos. Mas olha, enquanto a gente avança na biologia e nos computadores, O que foi? O tom de voz ficou preocupado. nosso maior sistema, o planeta Terra, está dando sinais de ruptura bem fortes. Literalmente. Ah, você tá falando da geologia, né? Realmente, o clima de apocalipse resolveu dar as caras. Saiu um estudo na Science Advances mostrando que a placa tectônica de Juan de Fuca, na região de Cascadia, está se rasgando. Sim, lá no fundo do oceano, no Pacífico. E os cientistas usaram imagens sísmicas muito avançadas. É como se fosse um ultrassom colossal da Terra. E viram uma zona de subducção morrendo ao vivo. Normalmente, a placa mergulha suavemente em direção ao manto, mas essa não. A topografia lá embaixo é irregular e a rocha está torcendo. Os pesquisadores falaram que é como um trem descarrilhando em câmera lenta, vagão por vagão. Bem descritivo e meio aterrorizante. Muito. Mas tipo, isso vai gerar um mega terremoto amanhã? Porque sinceramente a Terra fazendo um fatality do Mortal Kombat nela mesma não é muito tranquilizador. Relaxa, o fatality geológico opera na escala de milhões de anos. O rasgo é bem lento. Claro que a região ainda tem risco de grandes tremores por causa da tensão acumulada. Mas não vai afundar o continente na semana que vem. Não. O problema real de tempo que a gente tem não é com a rocha sólida, é com o gelo e a água. Nem me fale. Os dados da Antártida são de arrepiar. Descobriram que as plataformas de gelo estão sendo derretidas por baixo. A água profunda circumpolar. É uma corrente mais salgada, então viaja lá pelo fundo. E a parte irônica é que essa água é mais quente do que a da superfície, né? Sim, bizarro isso. E nos últimos 20 anos, essa água quente invadiu a plataforma, entrando por baixo das geleiras, bem onde o gelo se agarra na rocha. A base derrete, a plataforma perde a fixação e o gelo desliza rápido para o oceano. Efeito dominó na certa. E enquanto o gelo escorrega lá no sul, o fogo destrói tudo no norte. Você viu a situação na Geórgia, nos Estados Unidos? Os incêndios florestais da Pineland Road e da Highway 82. Vi sim. Seca implacável misturada com destroços do furacão Helene. Cara, a madeira morta do furacão virou combustível perfeito. Queimaram 50 mil acres. Mais de 120 casas perdidas.
E a escala foi tão massiva que a fumaça e a cicatriz na Terra foram capturadas lá do espaço pelo satélite Landsat 8. Ver a nossa vulnerabilidade por uma lente de satélite dá um choque de realidade forte. Mas pelo menos a órbita nos dá um alívio visual também. A astronauta Jessica Meir tirou uma foto lindíssima da Estação Espacial Internacional. Ah, a foto do rio Ucayali, na Amazônia Biúana. É de tirar o fôlego. O rio parece uma fita de metal brilhando no meio de uma floresta super verde. Mostra por que proteger o planeta é tão vital. Com certeza. Mas confesso que depois de falar de placa se rasgando e fumaça vista do espaço, eu olho para o céu e só penso numa rota de fuga. Teletransporte. E olha que ironia. A física acabou de dar um passo gigantesco nisso. Parecia filme de ficção científica, mas rolou. Os pesquisadores da Universidade Sapienza, em Roma, e a galera de Paderborn conseguiram, né? Teletransportaram o estado de um fóton a 270 metros de distância ao ar livre. E com 82% de fidelidade. Mas vamos avisar nossos ouvintes que ninguém precisa fazer as malas para Vênus ainda. Não é teletransporte de matéria física. Exato. É o tal do emaranhamento quântico. Pense nisso como 2 dados mágicos. Se você rola um 6 aqui, o outro dado que está a quilômetros de distância mostra um 6 na mesma hora. Então a partícula física não viajou, só a informação do estado quântico dela. Isso. Mas vem cá, 82% de fidelidade. Se eu baixar um arquivo e ele perder 18% dos pacotes de dados, o download falha. Realmente. Como que uma internet baseada num teletransporte que tem quase 20% de erro pode ser o futuro da comunicação? Se eu me teletransportar, eu chego sem um braço e sem o fígado. Nossa, credo. Primeiro que não é para teletransportar humano. E segundo, a utilidade inicial não é para transmitir arquivo pesado. É para distribuir chaves de criptografia. Ah, entendi. Na física quântica, se um hacker tentar espionar o dado no meio do caminho, o emaranhamento é destruído na hora. Então esses 18% de perda são só o ruído do ambiente, turbulência do ar e tal. Exatamente. A sacada genial é que a parte da informação que chega íntegra é 100% inviolável. Se a chave for interceptada, o sistema percebe e derruba a conexão. Nenhuma IA avançada consegue hackear isso, então. E já que estamos falando de dobrar as regras do universo, a astronomia está com os olhos voltados para uma explosão a 10 bilhões de anos-luz daqui. A supernova Winnie, né? O pessoal do Instituto Max Planck, em Munique, está maravilhado com ela. Mas eles não estão vendo só uma explosão. Eles estão vendo 5 versões da mesma estrela no céu ao mesmo tempo. É o truque de mágica cósmico favorito do Einstein, a lente gravitacional. O lance de que o espaço-tempo é como um colchão maleável. Perfeito. Se você colocar 2 bolas de boliche pesadas no colchão, que seriam as galáxias massivas, ele afunda. E aí, quando a luz da Winnie viaja para cá, ela bate nesses buracos e se curva, pegando 5 caminhos diferentes. Isso. E como as distâncias mudam, a gente vê 5 imagens da mesma estrela chegando em momentos diferentes. O mais legal é que, medindo o atraso entre esses brilhos, os astrônomos conseguem calcular a constante de Hubble com uma precisão absurda. Medir a velocidade de expansão do universo usando uma ilusão de ótica gigante. A ciência é incrível. Por falar em olhar para o céu, hoje à noite o planeta Vênus vai estar brilhando forte perto das estrelas Kappa e Y Tauri. Fica a dica para a galera dar uma olhada. Excelente dica. Mas depois de processar a constelação torta e dado teletransportado, eu proponho uma retirada estratégica. Aceito. Vamos sair do cosmos e voltar para o lugar mais seguro de todos, o sofá da nossa sala. Um mundinho da cultura pop. E para começar, uma notícia que acalmou muitos ânimos. A Sony finalmente explicou aquela polêmica do DRM do PS5. Ah, gestão de direitos digitais. Tinha uma galera em pânico achando que ia perder os jogos se ficasse 30 dias offline. O que gerou aquele debate de sempre. Se a empresa pode desligar o seu acesso, você é dono do jogo ou só está pagando um aluguel glorificado? Mas felizmente eles confirmaram que a verificação é pontual. Você conecta uma vez só, valida a licença para evitar fraude e pronto. Fica no console para sempre. Um alívio, porque esse pânico todo só mostra como o mercado de mídia física ainda é muito feroz. E como é? É só olhar para o mercado de Pokémon TCG.
A nova caixa de boosters aqui aos Rising sofreu uma queda de 11% na pré-venda da Amazon. Aquela focada no arco de Legends Zia? Essa mesma, cheia de mecânicas de Mega Evolution, o pacote está saindo por uns $6,92. Cara, é papelão brilhante, mas que segue a lei bruta da oferta e demanda do mercado real. Diferente de uma licença digital intangível. E para quem curte animação japonesa, a Crunchyroll acabou de estrear o filme do Chainsaw Man, o Raise Ark. Nossa, o estúdio MAPPA assumiu a produção, né? A animação das lutas do Denji contra os demônios deve estar uma coisa fora de série. Fluidez absurda. Com certeza. E por falar em insanidade visual, o trailer do Reboots de Resident Evil nos cinemas chegou batendo muito forte. O do diretor Zack Cregger. Eles tomaram uma decisão genial para esse filme. Sim, em vez de um protagonista estilo militar, super treinado, armado até os dentes, o protagonista é literalmente um gamer comum. Interpretado pelo Austin Abrams. Imagina, o cara passa horas na frente da tela e do nada é jogado no meio do apocalipse em Raccoon City. Ancora o terror na nossa própria inépcia. E o monstro novo? Aquela criatura saindo do esgoto. Parece uma mistura do Barão Harkonnen, de Duna, com o Juiz Holden. Do livro Meridiano de Sangue. Uma criatura careca e grotesca. Bem mais perturbador que o clássico vilão corporativo. Mas sendo muito sincero com você, a ideia de colocar um gamer no apocalipse zumbi é de uma honestidade brutal. Total. A gente que joga acha que é dar tiro perfeito na cabeça de todo mundo. Mas na vida real, o recuo da arma ia quebrar nosso nariz. Pode crer. A gente erraria 95% dos tiros a 2 metros de distância. E a causa da morte não seria nem um monstro bizarro. A gente ia tropeçar no próprio cadarço tentando correr de chinelo. Fato. A nossa memória muscular foi treinada segurando o controle de videogame, não fugindo de zumbi de verdade. Mas sabe o que é louco? Juntando toda essa imersão de jogos com o que a gente conversou hoje, eu tenho uma reflexão final para fritar a mente da galera. E lá vem, manda essa pedrada pra gente encerrar. A gente falou de teletransporte quântico de dados sem atraso. Falamos de IAs autônomas hackeando sistemas. E de modelagem biológica avançada no cérebro. Aham, tô acompanhando o raciocínio. Se a gente unir todas essas pontas, em quanto tempo nós vamos parar de comprar cartas físicas de Pokémon na Amazon e passar a fazer o download de um jogo tipo Resident Evil direto para as sinapses do nosso cérebro? Meu Deus! Através de uma rede quântica gerenciada por IA. A cabeça chega a explodir. Imagina a sensação de sentir o chão frio do esgoto renderizado direto no seu córtex visual. E tropeçar no cadarço e a doer de verdade. Socorro, que cenário perfeito para um pesadelo. Mas confesso que com esse pensamento bizarro, a gente encerra a resenha no auge. Foi um papo excelente. Galera que está escutando a gente, não esqueçam de voltar amanhã para mais. É isso aí, porque o noticiário não tira folga, as placas tectônicas continuam se movendo e a gente vai estar aqui no café para desempacotar tudo. Curtam e compartilhem esse Caso Talks nos grupos do Zap, para deixar todo mundo bem informado. E comentem aí embaixo com uma frase engraçada sobre o papo de hoje. Eu sugiro gamer no apocalipse. Ou teletransporte de café, que tal? E aproveitem os comentários para compartilhar também aquelas notícias nerds e avanços da ciência que vocês viram e a gente não mencionou. Sim, a ideia é a comunidade toda ficar por dentro de tudo junta. Então até a próxima. Fiquem seguros, troquem a senha do Wi-Fi dos fornecedores terceirizados e amarrem bem os cadarços. Tchau, tchau. E fica a pergunta: será que o nosso cérebro tem espaço de armazenamento suficiente para o próximo patch de atualização da vida real?